Você já assistiu uma apresentação de resultados? Se você não assistiu ou tem curiosidade de assistir, acompanhe essa aula que no final eu vou explicar aonde vocês conseguem encontrar esse tipo de apresentação. Sou a professora Fernanda, essa disciplina de gestão de indicadores. E hoje a gente vai falar sobre a apresentação de indicadores. Então o objetivo da nossa aula é fornecer orientações e estratégias relacionadas à apresentação de indicadores, abordando a importância da comunicação eficaz desses dados em diversos contextos. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como apresentar os nossos indicadores. O que a gente tem que levar em consideração quando vai montar uma apresentação. A gente vai descobrir hoje. Bora lá? Bom, então indicadores são o quê? Uma linguagem que traduz dados complexos em mensagens claras, facilitando a tomada de decisão. Então, a gente tem um indicador que vai traduzir algo para a gente, ele vai transformar isso em uma linguagem mais clara. Porque os dados, se a gente pegar, abrir ali numa planilha do Excel, por exemplo, é linhas e mais linhas, números e mais números. Algo complexo de se analisar. Mas na hora que a gente pega aquilo e filtra, dá um tratamento para transformar em indicadores e depois apresentar isso em forma de gráfico, por exemplo, tabelas, fica muito mais simples. Então, os indicadores trazem essa simplificação para a gente. E a gente pode apresentar esses indicadores de várias formas. Por exemplo, em forma de relatório de desempenho. Então, pode ser uma forma escrita, onde eu vou estruturar isso. Vai ter uma capa, ali um sumário, vou trazer as informações, gráficos, tabelas, para deixar bem bonito. Também pode ser na forma de reunião com a diretoria. Então, eu posso montar uma apresentação com slide e o público ser ali a diretoria. Ou pode ser uma apresentação de resultado de projeto, que pode ser para um público mais diverso, onde eu tenho que pensar em como montar, pensar em que tipo de público para configurar bem ali a minha apresentação. O que eu devo levar em consideração para montar a apresentação? Primeira coisa, o objetivo da apresentação. O que eu quero com essa apresentação? Eu quero compartilhar o desempenho. Não, é propor ação corretiva. Ou pode ser discutir tendências, depende. Dependendo do objetivo, a apresentação vai ser de uma forma. Então, tem que conhecer esse objetivo para adequar essa apresentação, saber se é melhor ser numa forma de relatório, uma apresentação, como vai ser essa apresentação. Segundo passo é conhecer o público-alvo. É para executivo? É para membro de equipe? Acionistas ou partes relacionadas? Para quem que é? A partir disso, eu vou adaptar a minha linguagem. É um pessoal ali mais experiente, que conhece os termos, acompanha a empresa? Eu posso, então, já avançar uma etapa. Não, é pessoas que não têm conhecimento, preciso usar, então, uma linguagem mais simples, às vezes explicar alguns conceitos. Então, eu tenho que adaptar a linguagem ao público. Depois, eu vou selecionar os indicadores relevantes. Que indicador ali, então, associado com o objetivo da minha apresentação, eu devo apresentar? Então, eu seleciono esses indicadores, certo? Para depois organizar os dados. Então, eu sei que indicadores eu quero, então eu vou coletar esses dados que eu vou precisar e depois eu vou organizar esses dados em forma de tabelas, gráficos e outros elementos aí visuais para tornar essa apresentação mais chamativa, mais interessante. E é importante evitar sobrecarregar os slides com muitos dados. Então, se eu for fazer uma apresentação oral que vai ter o recurso do slide, eu tenho que pensar como que eu vou estruturar esse slide, como vai ser, tentar não sobrecarregar, deixar ali uma linguagem visual mais simples para a pessoa bater o olho e entender o que eu quero comunicar. Vai ter um título ali explicativo, uma linguagem ali, figuras, mas nada muito cheio, nada muito sobrecarregado. E eu tenho que contextualizar os meus dados. Então, por que eu estou apresentando esses indicadores? Porque eles são relevantes. Qual que é o impacto que isso tem no desempenho organizacional? Por que aquilo está ali? Eu tenho que explicar para a minha audiência. Ela tem que entender por que eu estou falando aquilo. E eu posso usar histórias e narrativas para fazer com que isso seja mais fácil de entender. Isso, então, vai trazer uma simplicidade a mais para a minha apresentação e deixá-la mais atrativa. Eu também tenho que usar metas e referências. Então, isso vai ajudar a audiência a entender o desempenho atual em relação a um ponto de referência.
eu vou chegar e apresentar, mas vai ter o contexto primeiro e depois eu vou fazer comparações, usar metas e referências. Então, dado ali o objetivo, que era aumentar o indicador em 4%, a gente atingiu, não atingiu, era 4%, a gente atingiu 3%. Então, eu tenho metas, eu tenho referências para me ajudar ali na apresentação. Também vai ter análises e insights, é onde a gente vai explicar as tendências, as variações e causas subjacentes. Então, a gente vai falar, esse indicador, se a gente observar ele ali no decorrer do ano, está em tendência de alta, aumentou tantos por cento, teve uma evolução ou teve uma queda, isso é bom, isso é ruim. Então, eu vou trazer essas análises para enriquecer, porque o objetivo da apresentação é o quê? Trazer essas informações para tomada de decisão. Então, eu preciso contextualizar, eu preciso fazer análises para que o meu público seja capaz de depois tomar suas próprias decisões. E nesse processo é muito importante que a comunicação seja clara. Então, a gente tem que conhecer o público, pensar na forma de se comunicar, adaptar a linguagem, tem que ser mais formal, menos informal, e sempre tentando deixar simples e de fácil entendimento. Também tem que ter interatividade nas nossas apresentações. Então, tem que ter momento que a gente vai jogar ali para o público participar, para eles poderem fazer perguntas. Então, é importante esse momento de interatividade. Outra coisa importante é a questão das ações e próximos passos. A gente apresentou os resultados, contextualizou, fez análises. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar sobre isso. Então, esse momento de interatividade, principalmente se for uma reunião interna da empresa, a gente vai discutir esses dados e com base nisso, o que a gente vai fazer para melhorar? Quais são as estratégias que a gente vai adotar? Quais são os próximos passos? E por fim, o feedback. Feedback é algo muito importante para a gente saber como está indo aí as nossas apresentações, se a gente precisa mudar alguma coisa, o que está bom, o que não está. Faz parte do processo. Bom, agora a gente tem aí o nosso momento na prática, onde a gente vai conhecer, né, o relatório, a apresentação de resultados, melhor dizendo, da Itaúsa. Então, lembra que eu falei para vocês no começo da aula que eu ia explicar onde vocês encontravam esses resultados? Então, todas essas empresas que têm ações negociadas na Bolsa, elas divulgam seus resultados ali trimestralmente. Então, é só pesquisar ali no Google, por exemplo, Itaúsa RI, RI é relacionamento com o investidor, ou o nome de outra empresa que seja negociada na Bolsa, que você vai entrar ali no site de relacionamento com o investidor e lá você vai encontrar as apresentações. Pode ter tanto os vídeos da apresentação oral quanto os relatórios ali, o material que foi usado para a apresentação, ok? Então, essa é uma forma de vocês terem acesso a essas apresentações. Vamos conhecer a apresentação da Itaúsa. Quem que é a Itaúsa? A Itaúsa é uma holding de investimentos com capital aberto, que tem mais de 48 anos de trajetória e ela é uma empresa que investe em outras empresas. Em que empresa elas investem? No Banco Itaú, na Dexco, na Alpargatas, na CCR, na Algia Saneamento, na Copa Energia e na Nova Transportadora do Sudeste. Então, essas aí são algumas das empresas que ela tem participação aí no capital. E se vocês quiserem acessar o relatório, é só escanear aqui o QR Code ou entrar no link que vocês vão ver aí o relatório completo para vocês verem como foi essa apresentação. E se vocês jogarem no Google Itaúsa RI, né, vocês entram no site, pode procurar os vídeos também. Aqui a gente tem a primeira página aí da apresentação, né, que seria, depois da capa vem esse aqui, que seria um sumário, digamos assim, eles chamam de agenda, né, que seria a agenda da apresentação do dia, onde a gente tem, então, o que vai ser abordado. Então, primeiro o ambiente de negócio, depois vai falar sobre os resultados, depois da alocação de capital e a liquidez, então, todos os assuntos que vão ser aí abordados na apresentação. Se a gente observar, a gente vai ver que é importante a gente o quê? Manter as apresentações simples. Então, tá simples, né? Tá bonito, azul e branco, tem alguns sinaizinhos, mas nada que polui demais. Tudo bem clean, mas atrativo.
Também é importante a aparência uniforme. Tem uma aparência uniforme também, azul e branco ali, tudo ok. E usar títulos descritivos. Para cada seção a gente tem um título simples e que realmente remete àquilo que é bem descritivo e simples, ok? Objetivo. Primeira parte da apresentação é sobre o ambiente de negócios. Então, a gente tem aí ambiente macro desafiador com melhores perspectivas. Então, tem o título e vai trazer o que? Uma contextualização para a gente entender qual que é o cenário que a empresa está, qual que é o cenário econômico, para justificar os resultados. Então, a gente já começa a contextualizar os dados. Então, a gente tem que explicar e contextualizar. Depois, a gente vê aqui que ele usa comparações em benchmark. Então, a gente tem os dados da Itaúsa comparado com os dados do Ibovespa, certo? Então, isso traz para a gente mais riqueza de informação. O Itaúsa conseguiu um aumento aí no primeiro semestre, comparado com o mercado, o aumento foi maior, porque a Itaúsa conseguiu 16,4%, o mercado 7,6%, ou seja, estamos melhores, estamos comparando com o mercado e estamos vencendo. O Ibovespa é um índice da Bolsa, né? Então, a ideia é sempre vencer o Ibovespa e eles estão conseguindo. Então, isso é bom. Eles trazem essa informação para enriquecer a apresentação. E traz dado temporal também. Se eu pego aqui, o que ele tem? Primeiro semestre de 2023, depois aí os últimos 12 meses, os últimos 5 anos e 10 anos. Eu tenho ali essa questão temporal, certo? Aqui tem os resultados em si. Então, a gente teve a contextualização, agora ele traz os dados. E nessa parte ele usa o que? Gráficos e visualizações. Então, os resultados, no caso aqui, lucro aí recorrente, está expresso numa forma de gráfico. E aqui também traz outros pontos assim que eles querem chamar a atenção do resultado da própria hold, venda da XP, outras informações importantes na forma dessa representação visual. Então, aqui a gente tem esses destaques dos pontos-chave, tanto na forma escrita, né? Traz coisas como a cultura é um motor, então alguns insights que eles querem, e também dados econômicos de destaque. Aqui a gente tem a parte de alocação de capital e gestão da liquidez, o perfil do endividamento, onde a gente pode ver que ele usa legendas e etiquetas. Então, existe aqui, ó, no fim, a gente pode observar algumas legendas. Tudo isso é para referenciar alguma coisa que foi apresentada. Então, às vezes é uma informação que não é tão importante para estar grande. Se colocasse grande, ia mais poluir que ajudar. Então, a gente coloca em etiquetas, informações ali no rodapé, ok? Proventos. Então, depois tem uma seção falando do proventos, traz as considerações finais, ou seja, faz ali um fechamentozão, reúne, volta ali, né, para tudo que foi abordado e conclui as ideias, para depois eles abrirem aí para perguntas e respostas. Então, tem um momento de interação. Eles contextualizaram, apresentaram os resultados e jogaram para o público, caso alguém tivesse alguma dúvida, para ter esse momento de interação. Então, se a gente analisa a apresentação como um todo, ela é o quê? Ela se manteve simples. Ela teve uma aparência uniforme. Utilizou gráficos e visualizações. Usou títulos descritivos. Teve legendas e etiquetas. Destacou pontos-chave. Teve apresentação temporal. Explicou o contexto. E fez comparações e com benchmark aí principalmente. Então, a gente viu que é uma apresentação bem completa. Não é muito extensa. Trouxe o que queria ali, o que se propôs, né? Que era comunicar os resultados para ver se teve lucro, não teve. Explicou com contexto, se o lucro não foi tão bom é porque o cenário econômico não estava tão bom também, por exemplo. Então, traz esse contexto para enriquecer a apresentação. E no final, a gente está falando de uma apresentação de resultados que é para acionistas. Os acionistas vão ver se gostaram ou não, se vão continuar investindo na empresa ou não, se vão aumentar a participação na empresa e eles vão tomar as decisões deles com base nesses resultados. Bom, então, essa aí foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço.